Uma ótima noite de sexta-feira para todos nós, na presença do Senhor. Um finalzão de semana se aproximando, né, povo? Graças a Deus, né? Um sábado, domingo, uma segunda-feira para descansar, para gastar energia com as crianças. Bom demais. Como é que foi a semana dos irmãos? Espero que tenha sido uma boa semana, uma semana em que cada luta travada trouxe consigo uma vitória, né? Às vezes a gente só quer vitória, deseja vitória, mas como é que vai ter vitória se não tem luta? Como é que ganha medalha se não entra na disputa, né? Então, que bom que as lutas vêm para nos aperfeiçoar, para nos fortalecer, para nos ensinar. E a única certeza que a gente tem de todas as coisas é que Deus está do nosso lado, né? O Senhor sempre está conosco. Então, que tenhamos tido uma boa semana. Com certeza a minha foi uma semana de luta, onde tivemos luta, mas também o Senhor nos deu vitória em cada uma delas. Louvado seja o nome do Senhor. Né? E agora vamos para frente, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Vamos avançar, né? Vamos avançar em nome de Jesus. Que o tempo está voando, os dias estão correndo demais e a gente precisa avançar. Sempre olhando para frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, nosso Deus. Eu queria orar contigo. Vamos orar para nós iniciarmos, já são 8h10 aproximadamente. Então vamos estar orando para o Senhor abençoar esse culto, abençoar nossas vidas, abençoar cada um dos irmãos que está aqui, aqueles que vão entrar no percurso da live, que o Senhor possa estar nos abençoando pela sua palavra, nos abençoando pela comunhão de estarmos aqui juntos. É muito bom, é maravilhoso, né? O Senhor estará nos abençoando. Boa noite, tia Neuza, paz, tudo bem? Vamos orar? Em nome de Jesus. Paizinho querido, nós louvamos o teu nome e te glorificamos porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. A tua graça, ela nos basta. Temos o necessário, ó Pai amado, para viver bem na tua presença. Muito obrigado, ó Pai amado, por sermos templo do teu Espírito, porque o Senhor habita em nós através do teu Espírito Santo. Muito obrigado porque um dia o Senhor nos transformou, nos alcançou, nos transformou, nos vivificou. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, hoje nós temos vida e a temos em abundância no Senhor. Que o Senhor possa estar nos abençoando neste dia, nesta live, que possamos, ó Pai amado, fechar essa noite com o teu Espírito falando ao nosso coração segundo a tua palavra, enchendo o nosso coração da tua palavra, transformando mente e coração, porque esse é o poder que nós vivenciamos pela palavra. Ela nos transforma, ela nos torna melhores do que somos antes de entrar em contato com ela. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Abençoa minha vida, eu entrego ela em tuas mãos para que o Senhor possa nos guiar. Abençoa os meus irmãos que estarão assistindo e participando, que o Senhor possa encher os seus corações daquilo que o Senhor já colocou no nosso coração. Em nome de Jesus nós rogamos e te agradecemos. Amém e amém. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Bom, ontem a gente trocou o dia da agenda, né? O presbítero Wagner trocou, pediu para a gente estar trocando, então ele fez a live de ontem, eu estou fazendo hoje no dia dele. E ontem a palavra dele foi maravilhosa. Quem de nós não deseja, não sonha com a nossa Jerusalém celestial, né? Estar na presença do Senhor face a face, vendo Ele como Ele é, transformados num corpo, desse corpo corruptível, num corpo incorruptível, com um novo nome, sem lembranças do passado, das nossas lutas e das nossas dores, vivendo na presença do Senhor para todo sempre. Isso é um desejo de todo crente, tem que ser o anseio de todo crente. Mas eu fiquei depois pensando sobre a live do presbítero ontem, né, me deixou muito pensativa, e eu fiquei pensando, como é que eu faço para chegar logo lá, né? Para poder viver logo esse tempo. E a resposta que Deus me deu foi que eu não tenho muito o que fazer.
Para chegar logo lá, a gente precisa viver um dia de cada vez. Boa noite, irmão Lau, paz, tudo bem? Irmã Edna, paz, minha irmã, Deus abençoe, viu? Abençoe a família, abençoe o maridão, as filhas. Então, para chegar logo nesse dia da gente se encontrar com Jesus, ou a senha gritar, né? Paulo, chegou a tua hora, vem, ou então a trombeta soar e a igreja subir reunida no encontro com o Senhor nas nuvens, vai ser maravilhoso, seja lá qual for a forma que a gente vai subir, o importante é que a gente vá subir, mas para chegar lá, a gente precisa viver um dia de cada vez. Como é que você viveu hoje? O hoje, como você viveu o teu dia de hoje? É normal a gente olhar para o futuro, né? É de certa forma até saudável, é salutar. A gente tem que olhar para o futuro, a gente tem que ter nossas ambições, temos que ter os nossos sonhos, temos que ter os desejos. Isso é bom, né? Sonhar nos mantém motivados a conquistar e a brigar para ter alguma coisa, né? Isso é maravilhoso. Mas hoje você pega, por exemplo, as grandes empresas, a maioria dos profissionais, liberais ou não, eles vivem fissurado com esse negócio do futuro, né? Eles olham para o futuro tentando antecipar o futuro e se preparar para ele como se isso tivesse nas nossas mãos, né? Tem muita gente que vive ansiosa pelo futuro e isso é mais do que um problema, chega a ser uma doença. A ansiedade é uma doença. As pessoas ficam ansiosas só de pensar em ficar doentes. Tem um Covid, eu tenho que ir na rua, meu Deus do céu, e aí daqui a pouco a pressão sobe, a diabetes mexe, tem uma opção de coisa por causa da ansiedade. Outras pessoas têm medo de morrer, pessoas ficam perturbadas somente com a possibilidade da morte. Outras se sentem ameaçadas com medo da solidão, quando meus filhos se casarem, quando eu tiver como é que vai ser? Já fica preocupada com as coisas lá do futuro. Amados, esse sentimento de insegurança com relação ao futuro, ele não é bom, ele não é saudável. Não há sabedoria nisso, sabe? Não há. A sabedoria está em a gente se preparar para o futuro. Se a gente está antevendo que vai acontecer algo lá na frente, a gente se prepara hoje, para que quando lá de fato acontecer, nós vamos estar preparados, porque hoje nós nos preparamos para isso. A gente não deve temer o futuro. A gente antecipar o que pode acontecer em um futuro próximo pode nos preparar e equipar para a gente reagir de forma adequada no momento apropriado, né? E sem planejamento e sem antecipação do que o futuro pode nos revelar, a gente pode se dar mal em vários aspectos. Entretanto, né, boa parte do nosso cotidiano, boa parte da nossa vida, a gente gasta com o inesperado. A gente vive apagando incêndios, como diz o outro, né? A gente vive sempre num loop, rodando, vivendo num círculo, e a gente não consegue planejar, a gente só consegue remediar. Isso não é bom. Para a gente chegar lá no futuro, a gente tem que se preparar hoje. Para a gente viver o futuro na presença de Deus, a gente tem que se santificar hoje. Ao acordar, a gente não pode ter a certeza do que o dia está preparando para a gente, o que amanhã, domingo, o que o dia vai nos trazer. A gente tem uma leve previsão, né? Eu vou à igreja, vou pensar na roupa, depois eu tenho que almoçar e tal. A gente consegue prever as coisas que são programadas, né? Aquilo que já está na nossa rotina, mas de fato a gente só vai viver as coisas do amanhã. A gente pode se deparar com situações que são imprevistos. Então, hoje eu queria tratar com vocês sobre o que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto, como nós devemos viver hoje, né? Como é que a gente deve tratar a questão do futuro. Então, eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 12, versículos 25 e 26. Lucas capítulo 12, versículos 25 e 26.
o apóstolo, o discípulo Lucas, ele vai falar sobre a ansiosa solicitude pela vida, e esses dois versos aqui são a chave desse texto de Lucas, desse trecho de Lucas que ele escreve sobre ansiedade, né? Então, o versículo 25 de Lucas 12 diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? O que o Lucas está querendo dizer com isso? Que estar ansioso é se preocupar com algo que às vezes a gente não vai conseguir resolver, né? A gente fica às vezes gastando muito tempo, muita energia com coisas que a gente não deveria estar gastando energia hoje. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina o que a gente deve viver hoje. Para a gente não ficar ansioso com as coisas de amanhã, a gente precisa aprender a viver hoje. O hoje é um presente maravilhoso que Deus te deu. Como é que você recebeu o dia de hoje? Como é que foi teu primeiro momento? Você orou agradecendo? Você louvou a Deus pelo dia? Você agradeceu pela tua família? Como é que você recebeu o teu sábado, o teu hoje? Para a gente viver o hoje, a gente tem que começar com pontapé, com o pé direito, como diz o ditado, né? Não fazendo aqui descaso dos canhotos, né? Apenas de uma metáfora, começar bem o dia, né? Eu comecei o meu dia hoje, eu fui acordar o Bernardo, que o Bernardo precisava fazer exame de sangue hoje, tadinho, foi furado, fazendo exame de rotina. A gente precisou acordar ele cedo, e quando eu fui tirar ele da cama, para tirar ele da cama cedo é uma dificuldade, porque ele acorda um pouquinho mais tarde. E aí eu fui acordar ele, ele estava com dificuldade de acordar. Eu falei, levanta, dá um abraço no papai que a gente vai agradecer, papai do céu, pelo dia. E eu abracei o meu filho e nós oramos juntos, agradecendo a Deus por mais um dia. E eu comecei o meu dia assim. A gente tem que aprender a viver o hoje. Salmo 118, verso 4, o Senhor diz: este é o dia que o Senhor nos fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você está entendendo qual que é a ordem do Senhor? Deus te deu mais um dia. Viva ele com toda a tua alegria, com toda a tua gratidão, com toda a tua força, com toda a tua felicidade. Com frequência, amado, nós estamos com os olhos cravados lá no futuro, com nossas esperanças, os nossos sonhos, e a gente deixa de valorizar o hoje, a gente deixa de valorizar o presente. Sabe, deixar de valorizar o presente para ficar olhando o futuro, isso não é sonhar, isso é ansiedade. E a gente precisa lembrar que vivemos o hoje somente uma vez. Quando ele passar, jamais a gente vai recuperar as oportunidades que ele nos presenteou. Pergunte para você mesmo, agora são 8h20, 20 horas e 20 minutos. Se você soubesse que hoje seria o teu último dia de vida, você teria feito as mesmas coisas que você fez hoje? Do mesmo jeito que você fez? Ou se não, hoje eu sei que hoje é meu último dia de vida, eu vou viver de forma diferente, eu vou deixar minhas preocupações, eu vou deixar as minhas inquietações e eu vou aproveitar o dia de hoje. Isso é uma pergunta que a gente precisa fazer constantemente. A gente deixa muita coisa boa passar. O tempo com a família, o tempo com os amigos, o tempo no trabalho, porque a gente está olhando lá na frente e a gente esquece de viver o que Deus tem para nós hoje. O hoje é uma bênção, o hoje é uma vitória, o hoje é graça, o hoje é favor de Deus, e a gente tem que fazer o que a palavra de Deus nos diz. Este é o dia que o Senhor nos fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém? Foi um presente que Deus nos deu. Um presente de 24 horas para ser bem vivido, para ser bem aproveitado. Uma outra dica, meus amados, a gente não deve se afligir com o futuro.
O futuro não está nas nossas mãos. A gente deve planejar, mas se afligir, a gente não deve se afligir. Mateus capítulo 6, versículo 34, o Senhor nos recomenda, nos dá um conselho, ele diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. A gente desperdiça muita energia se preocupando, se afligindo com o que pode acontecer nos dias que ainda vão chegar. Embora a gente saiba que ignorar o futuro de todo é uma tolice, porque a gente tem que olhar para o futuro, mas a gente precisa olhar para ele com sabedoria. A gente precisa se lembrar que a gente só pode influenciar o nosso futuro se a gente viver bem hoje. Se, por exemplo, a gente não leva uma vida saudável hoje, enquanto ainda temos saúde, amanhã a saúde vai nos faltar porque a gente não cuidou dela hoje. Não foi lá no futuro. É hoje. Se nos esforçarmos, amados, para a gente resolver os problemas de hoje, resolver as situações do hoje, as questões de amanhã, elas podem ser menos graves do que a gente tinha imaginado. Pergunta para você mesmo aí. Vai na tua caixa aqui dentro e traz a tua memória. Na sua opinião, como é que você pode evitar as preocupações desnecessárias com o futuro? Eu queria pegar o exemplo aqui agora de Marta e Maria, duas irmãs, mesmo sangue, mesma mãe, mesmo pai, mesma família, mesma criação, mesmo modo de viver, mas pensavam de formas diferentes. Enquanto uma estava preocupada, agitada, inquieta, preocupada, cheio de preocupações, ocupando a mente dela com milhares de coisas que ela não conseguia resolver. E ela vai para Jesus e diz: olha, Jesus, eu estou aqui me fatigando de fazer uma porção de coisas, enquanto a minha irmã está aí. Manda ela me ajudar. Jesus olha para ela e diz: Marta, Marta, tu andas inquieta, se ocupando de muitas coisas. A tua irmã, porém, escolheu a melhor parte. Apenas uma coisa importa. Sabe, queridos, às vezes a gente está que nem Marta, inquieto, cheio de inquietações, cheio de preocupações. Preocupar-se é se ocupar antecipadamente de algo que você talvez não devesse se ocupar naquele momento. E aí, você não consegue resolver bem o teu dia. Você não consegue resolver a tua questão de hoje. Sabe, a gente precisa resolver o hoje, hoje. Porque amanhã ele vai trazer consigo, amanhã vai trazer as suas preocupações, vai trazer as suas inquietações. A gente precisa confiar em Deus, entregando o futuro a Ele. Salmo 37, versículo 5. Descansa no Senhor e espera nele, e Ele realizará os desejos do teu coração. Provérbios capítulo 3, versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Sabe o que é estribar no teu... O estribo é uma ferramenta que o cavaleiro usa no cavalo, que evita com que o cavalo olhe para algum lado diferente do que aquilo que ele quer. Às vezes nós estamos assim, só olhando para aquilo que a gente quer. A gente precisa hoje perguntar para Deus o que Deus quer de nós. A gente precisa perguntar para o Senhor, consultando na palavra, o que o Senhor quer de nós hoje. Como é que a gente pode servi-lo melhor agora, não amanhã. Não, amanhã eu vou ter tempo para Deus. Não, amanhã eu vou ter tempo para buscar. Amanhã eu vou ter tempo para me santificar. Amanhã eu vou ter tempo para ir à igreja. Amanhã, sempre amanhã. A gente precisa olhar hoje.
Viver agora. O dia de hoje foi um presente que Deus te deu. Ele trouxe as inquietações do dia, trouxe. Cada dia traz a sua inquietação, cada dia traz o seu problema. Resolva as coisas de hoje, para que amanhã você não tenha que se preocupar com elas. Então há sabedoria em a gente cuidar bem do hoje. Tem gente que não consegue cuidar do hoje e já está preocupado com lá na frente, lá no futuro. Isso é inquietação. Isso é inquietação. Por isso Jesus disse, olha, você anda inquieta, agitada, de um lado para o outro. É preciso ter sabedoria para cuidar do dia de hoje. Não fica só olhando para o futuro, se inquietando, se preocupando com as coisas lá da frente. Viva o teu dia de hoje como um presente e se aparecer as coisas de hoje para resolver, resolva hoje. Comece a cuidar dela hoje, não deixa para amanhã. Porque cada dia vai trazer o seu mal e a gente precisa buscar sabedoria em Deus. A Bíblia nos ensina que planejar o futuro sem pedir direção a Deus é pecado. Sabia disso? Se a gente começa a planejar sem sabedoria, sem pedir direção a Deus, a gente está pecando. Lê comigo lá em Tiago, capítulo 4, versículo 13, se eu não me engano. Tiago 4, versículo 3, versículos de 13 ao 17, ele diz assim: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deverias dizer, se o Senhor quiser, nós só viveremos, como também... Não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso ele está pecando. Queridos, a gente precisa pautar as nossas escolhas, os nossos desejos, os nossos sonhos em Deus. Sonhar é bom, planejar é bom, mas se a gente está fazendo sem o conselho de Deus, nós estamos pecando. A gente tem que pedir sabedoria a Deus, porque senão a gente começa a entrar num círculo vicioso das inquietações, das preocupações, e antes de viver aquilo a gente já está... É como se um estudante que entra na faculdade e dizendo, eu já sei que quando eu terminar a faculdade não vai ter emprego para mim. Porque a situação é essa, a situação é aquela e tal. Imagina como é que a cabeça desse sujeito vai ser durante o período letivo dele, durante os estudos dele. Ele não vai conseguir produzir. Ele não vai conseguir tirar proveito máximo daquilo ali. Né? Talvez ele se frustre na metade do caminho, porque o pensamento dele já está prevendo as coisas que talvez possam acontecer, enquanto deveria focar aqui, agora, no hoje, se preparar hoje, para ser o melhor profissional hoje, passar com a melhor nota hoje, para ir para uma boa entrevista qualificado. Às vezes a gente olha para situações de pessoas que sofreram uma frustração ou uma derrota numa área parecida que a gente gostaria que vai estar passando, ou a gente está passando, e a gente toma aquilo ali como regra. Não faça isso. Talvez não tenha dado certo para aquela pessoa, porque talvez a vontade de Deus para ela seja diferente, mas contigo pode ser diferente. Então ore ao Senhor, entrega essa inquietação ao Senhor. Porque talvez a sua história seja diferente. Vai depender do que você está fazendo hoje. O hoje é maravilhoso. E a gente não pode perder a oportunidade de viver o hoje. Porque o hoje é como um rio, que se você não beber dessa água, você nunca mais terá a oportunidade de beber, porque ela vai passar.
ela vai passar. A Bíblia nos ensina que a gente deve valorizar cada dia. Salmos, número 90, versículos 10 e versículos 12, ele diz: a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, a medida deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Versículo 12. Aí o salmista pede sabedoria a Deus, porque a nossa vida passa muito rápido, passa no estalar de dedos. Aí o salmista no Salmo 90, versículo 12, ele pede sabedoria a Deus, ele diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos coração sábio. Contar os nossos dias é viver bem o dia de hoje, é viver agora, é viver esse sábado, dia 10 de outubro, bem, feliz. O tempo passa muito veloz. O tempo passa e a gente não consegue segurar ele. Fato que se torna mais evidente à medida que a gente vai envelhecendo, né? Quando eu era criança, o Natal demorava tanto para chegar, porque a gente era bem pobrezinho e a gente só ganhava presente no Natal. Eu tinha uma tia que já está no Senhor, ela no Natal era uma maravilha, ela comprava presente para aqueles sobrinhos todos e era o dia mais ansioso para a gente esquecia que tinha aniversário, esquecia de Dia das Crianças, a gente queria era o Natal vai ter presente da tia, então demorava tanto a chegar. Agora que eu sou burro velho, eu durmo no dia 1º de janeiro e já acordo no dia 30 de dezembro. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Se a gente encarar cada dia como um presente único e especial, queridos, a gente vai compreender a importância de a gente tentar extrair dele o máximo que nós pudermos. Em vez de a gente ficar pensando nas coisas que não vão acontecer, vamos plantar hoje, para amanhã elas acontecerem. Qual que é a receita para a gente aproveitar ao máximo os nossos dias? Como é que a gente aproveita cada dia da melhor forma possível? A gente precisa planejar, a gente precisa fixar as nossas prioridades e, principalmente, a gente precisa evitar a correria. Correria não é coisa da vida, não, é coisa da gente. Correria somos nós que causamos. As aflições, as ansiedades, as angústias, somos nós. É a gente que procura. É a gente que faz. Sabe um erro que a gente vive frequentemente cometendo? A gente vive preocupado com muitas coisas. Preocupar-se com algo é tentar antecipar o futuro para controlar ele agora. O futuro ele é incerto, mas você quer que as coisas sejam previsíveis, então você deve se ocupar antecipadamente com o futuro, não deve se preocupar com o futuro tentando controlar ele na sua vida. Isso é tentar ser Deus. O futuro pertence ao Senhor, está nas mãos dele. O futuro não está sob o meu controle, não está sob o teu controle. Essa ocupação antecipada com o futuro acontece aqui dentro da nossa mente, no nosso mundo interior. E o resultado disso é uma vida agitada, corrida, cheia de ansiedade e até mesmo frustrações. E aí você quer uma dica para a gente tentar começar a melhorar isso na nossa vida? Viva ocupado somente com o necessário. Ocupe-se com o necessário. Com o presente, não com o futuro. As mudanças da nossa vida, amados, elas devem acontecer no presente, agora. E só assim elas vão influenciar positivamente o nosso futuro. Ocupar-se
em vez de preocupar-se com o necessário, leva você a fazer uma coisa de cada vez. Quando você se ocupa de fazer uma coisa de cada vez, você resolve todas as coisas, mas uma de cada vez. Eu recebi na semana passada uma carta da Receita Federal. Chegou uma carta da Receita Federal para mim e eu fiquei preocupado. A carta dizia que eu tinha que prestar esclarecimento para a Receita Federal, eu tinha que prestar esclarecimento para o Leão, de uma declaração de imposto de renda que eu fiz lá em 2016, 4 anos atrás. Sob pena de pagar multa e sobre aquilo, então aquilo estava tirando o meu sono. Porque naquele dia que eu recebi era de noite, e quando eu li aquilo eu fiquei preocupado, eu nem comentei com a Jéssica. Eu só fui resolver 2 ou 3 dias depois. Mas no dia que eu falei assim, hoje eu vou resolver esse negócio. Peguei aquele papel, peguei a minha declaração de imposto de renda que eu tinha guardado e fui no contador que faz a minha, no escritório de contabilidade que faz a minha declaração de imposto de renda. Eu entreguei para ele e falei, olha, eu recebi essa carta aqui, eu estou muito preocupado. Porque há quem diga que mexer com imposto de renda é coisa séria, é coisa muito grave e eu estou preocupado. Ela falou, você não precisa se preocupar. Vamos resolver isso hoje. Em vez de me preocupar, eu me ocupei daquilo naquele momento e em 30 minutos a gente conseguiu resolver o problema. Entramos no site da Receita Federal, eu refiz, né, fiz uma declaração retificada, era só consertar um erro daquilo que estava ali, e eu estava pensando que iria pagar uma multa gravíssima de não sei quanto e não sei o que, eu saía ganhando dinheiro. A contadora falou assim, Paulo, ainda vai cair um dinheiro na tua conta. E eu estava preocupado, em vez de me ocupar para resolver a questão. Para ocupar-se com o necessário, querido, é preciso você saber realmente o que é necessário. E saber que a gente é humano, a gente não vai conseguir resolver tudo. A gente deve se ocupar só com aquilo que é necessário. Isso fala de prioridade. Você sabe quais são as prioridades da tua vida? Eu não sei quais são as tuas necessidades, eu não sei quais são os teus sonhos, eu não sei o que tu está passando agora, mas eu quero te dizer uma coisa, a tua prioridade número 1 deve ser buscai ao Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa deve ser a prioridade 01 da tua vida, da nossa vida. Evite adiar o que é prioridade. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele fala sobre prioridade, a Bíblia fala sobre isso. E ele nos diz ali naquela carta à igreja de Éfeso, portanto, vede diligentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. A gente chega algumas coisas para a gente resolver, a gente fala, amanhã eu cuido disso. Não, amanhã eu vou resolver esse negócio. Deixa para depois. Daqui a pouco eu olho. Você já disse isso, né? Eu já falei isso várias vezes. Geralmente quando o amanhã chega, que eu deixei para resolver aquilo amanhã, e aí quando amanhã chega, eu tenho aquela coisa para resolver que eu deveria ter resolvido ontem, eu tenho aquilo para resolver mais as coisas do amanhã. O amanhã ele vai chegar trazendo consigo as suas preocupações. E as preocupações do amanhã vai me afastar, vai te afastar daquilo que a gente adiou de fazer hoje. Isso se chama procrastinação, adiamento, demora. Procrastinação é uma doença que mata. Mata o tempo e mata as oportunidades. Pergunta para você. Comente algo aí contigo mesmo que, em sua opinião,
Você não pode deixar para amanhã. O que é que você não pode deixar para amanhã? Eu vou dizer para você algumas coisas que você não pode deixar para amanhã. Em primeiro lugar, sua vida espiritual. Você não pode deixar para amanhã. Se você está frio, se você está relapso, se você está desanimado, então você tem que resolver a tua vida espiritual hoje, agora, nesse instante. Não procrastine, não demore, não adie para resolver a tua vida espiritual. Não deixa para amanhã, resolva ela agora. O Senhor está aí com você. Deus está contigo aí para você se dobrar diante do Senhor e resolver a tua vida espiritual agora, hoje. E Ele vai te renovar hoje. Não deixe para amanhã a tua vida familiar. Priorize a tua família, teu marido, teu filho, a tua esposa, os teus pais. Não deixe para amanhã de fazer o bem, se você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã liberar perdão. Dormir com mágoa no coração dói, faz mal, causa raiz de amargura. Então libere o perdão hoje. Não deixe para amanhã confessar os seus pecados, confesse-os hoje. Não deixe o sol de amanhã brilhar aquela luz maravilhosa sobre o pecado que você cometeu hoje. Confesse ao Senhor. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel, poderoso, amoroso para nos perdoar de todas as nossas iniquidades. Tem tanta coisa, querido, que você pode e deve priorizar hoje. Priorize. Tenha prioridades na tua vida. Não queira abraçar o mundo. Eu estou passando por uma experiência no trabalho muito interessante. Eu tenho um vendedor que cuidava de uma área de vendas muito importante para mim. Uma área que é muito bem vista, uma área em que a empresa vende bastante e tal. E o vendedor se afastou, sofreu um infarto, precisou fazer uma cirurgia no coração. Isso em março, primeira quinzena de março, e ele está afastado do trabalho até hoje. E aí eu falei, caramba, essa área está muito descoberta. Daqui a pouco a minha concorrência vai tomar os meus clientes, porque eu não tenho nenhum vendedor olhando. Quem estava olhando para mim, estava olhando à distância, cuidando dos clientes por telefone. Eu falei, eu tenho que botar alguém para cuidar daquela área. E eu tirei um dos meus melhores vendedores da área onde ele estava. Eu falei, olha, você vai cuidar dessa área aqui para mim, porque essa área é importante para a companhia, é uma área de muita visibilidade, é uma área XYZ. E eu falei, a primeira coisa que você tem que fazer é visitar todos os clientes, conhecer eles pelo nome e trocar o teu telefone. Deixa o teu telefone, para que eles não liguem mais pro fulano, agora eles vão precisar de alguma coisa, eles vão ligar para você. Faz isso, tá? Visita todos os clientes e deixa o teu telefone, se apresenta e pega o nome deles. Você precisa conhecê-los. Só pedir isso, e as outras coisas você vai fazendo ao longo do tempo. Já se passaram 2 meses e o resultado dele é muito ruim. Passaram-se 2 meses e o resultado dele só estava caindo. E eu chamei ele para uma reunião. Falei, fulano, dá um pulinho aqui na empresa que eu preciso conversar contigo. Eu falei, o que está acontecendo? Você é um camarada tão bom, teus resultados sempre foram tão bons. Eu te dei uma rota que é muito boa e o teu resultado está caindo. Eu não estou te reconhecendo, o que está vendo? Ele falou, poxa, chefe, eu estou tentando fazer isso, estou vendo aqui, estou vendo aquilo lá, tal. Eu falei, já entendi. Você está querendo abraçar o mundo com teus braços que são curtos demais. Era para você fazer uma coisa. Se apresentar, conhecer os clientes, trocar teu telefone, porque agora eles vão ter você como referência. As outras coisas você vai tratando no dia a dia. Às vezes a nossa vida lá está acontecendo isso. A gente está tentando abraçar muita coisa e está esquecendo de dar prioridade para aquilo que é prioridade.
Lembre-se, a prioridade 01 é Deus. É o Senhor na nossa vida. Depois a família, depois as outras coisas. Então não fique tentando abraçar o mundo com teus braços. Priorize, tenha sabedoria, ore ao Senhor. Senhor, me dá sabedoria para eu priorizar. O que é que eu devo fazer em segundo lugar? Porque o primeiro lugar é teu, Senhor. O primeiro lugar é teu na minha vida. Mas eu não estou conseguindo achar o segundo lugar. Me dá sabedoria. Deus vai te dar sabedoria. Porque prioridade é ter sabedoria. Viver um dia de cada vez, meu amado, é chorar e é sorrir no dia de hoje. Viver um dia de cada vez é brigar e se reconciliar no dia de hoje. É reclamar menos e agradecer mais. A gente precisa aproveitar o dia de hoje porque ele é um presente. O presente é um presente de Deus e a gente não tem sabido aproveitar. É agir com pressa ou com calma, mas na medida sempre certa. É ter mágoa, porque a gente não é de ferro, mas é também liberar perdão. É tratar as pessoas com amor, respeito, sem se apegar aos rótulos e colhendo os resultados poderosos das nossas escolhas certas, os doces frutos das sementes lançadas. Quem lança uma semente hoje, colhe um fruto amanhã. Mas se você não está lançando nenhuma semente hoje, nem sombra você vai ter amanhã. Viver um dia de cada vez é evitar remoer o passado, é se preocupar na verdade, demais com o futuro. Claro que alguma preocupação é salutar. A preocupação é salutar, mas, queridos, nós, como sabemos, tudo em excesso é ruim. Ficar antecipando problemas sobre os quais você não tem ingerência, você não pode fazer nada agora, é um tormento. Sobretudo porque certamente você já tem dificuldade de sobra a serem superadas no presente. Viver um dia de cada vez é não perder tempo, imaginando demais, fantasiando demais, pensando demais, planejando demais, sem fazer nada de concreto. Sim, a gente tem que planejar, mas também a gente tem que fazer, a gente tem que agir. Não adianta a gente ser bem-sucedido na primeira fase, a do planejamento, se a gente fracassar na segunda, a fase da ação. Viver um dia de cada vez é dividir as tarefas em metas diárias, por turno, hora, e comemorar cada uma das pequenas vitórias. Consegui! É muito bom resolver, é muito bom se livrar de um peso, é muito bom ir dormir tranquilo, comemore. Deus vai te dar essa alegria. Então comece a resolver o seu dia, cada momento de cada vez. Pela manhã, na parte da tarde, ao raiar da noite, e no final do dia você vai ter a vitória. Tendo sempre... tem sido particularmente complicado. Eu sei que nesse cenário de pandemia, queridos, a gente está inserido, caracterizado por tantas incertezas, tantas questões que não estão nas nossas mãos. Não sabemos como será na próxima semana, quem dirá o ano que vem, né? O mundo parece que está desmoronando. Mas se você parar para pensar, essa já foi a nossa impressão em crises anteriores. E nem por isso tudo se acabou. Houve quem conseguisse seguir em frente. Houve quem, sem deixar de se guiar pelo entusiasmo de ter um livramento no futuro, que caminhou um dia de cada vez, sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé. Por mais que as respostas estejam distantes, por mais que esteja sendo difícil enxergar a tal luz no fim do túnel, se Deus está no controle e a gente entregou todas as coisas nas mãos dele, tudo vai ser resolvido no seu devido tempo. Se jogarmos tudo para o alto
desistindo, não está nada dando certo. Calma, para, respira, começa tudo de novo. Só que agora diferente. Como é que você quer ter resultado diferente na tua vida se você está fazendo todos os dias a mesma coisa errada? Então respira, peça a Deus sabedoria, dê a Ele o primeiro lugar. O primeiro lugar não é do teu trabalho, o primeiro lugar não é da tua família, o primeiro lugar não é de nada, é do Senhor. E as outras coisas você vai encaixando. Um dia de cada vez. Se acontecer alguma coisa, a gente vai lidar com essa coisa. Viver um dia de cada vez é um resumo, é uma forma poderosa da gente cuidar da nossa saúde mental. É uma decisão que pode fazer toda a diferença entre o desespero em face a tantos obstáculos que a gente tem que transpor, ou a gente olhar e apreciar a beleza do caminho. Vamos juntos, orando, rogando a Deus por sabedoria, para que Deus nos dê paz nas nossas escolhas, para que o Senhor nos direcione nas nossas prioridades, para que a gente seja capaz de viver um dia de cada vez. Porque o hoje é um presente de Deus que a gente não pode desperdiçar. E se a gente cuidar bem do hoje, se a gente viver bem o hoje, a gente vai estar construindo um futuro maravilhoso, sobretudo na nossa vida espiritual. As sementes da fé que eu planto hoje na minha vida espiritual, eu vou colher lá, como o presbítero Wagner falou ontem, lá na Nova Jerusalém, lá na glória com o Senhor. Amém? Abraham Lincoln, um dos homens mais notáveis da história, ele uma vez disse: a melhor coisa sobre o futuro é que ele chega um dia de cada vez. A melhor maneira da gente se preparar para o futuro é concentrar toda a nossa força, todo o nosso entusiasmo na execução perfeita daquilo que estamos fazendo hoje. E confiar totalmente nosso futuro nas mãos do Senhor. Está escrito lá em Jeremias, capítulo 29, se eu não me engano, versículo 11, o Senhor diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar a cada um de vocês o fim que você deseja. Amém? Deus sabe o que você precisa lá na frente. E sabe como é que Ele está cuidando do teu futuro lá na frente? Te dando hoje, para você plantar uma semente que vai gerar frutos e frutos e frutos proveitosos para as nossas vidas. Deus te abençoe nas tuas escolhas. Viva o hoje. Viva agora. Glorifica a Deus hoje. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse sábado maravilhoso, dia 10 de outubro de 2020. Não vai ter outro dia que nem esse. Então, louvado seja o Senhor neste e em todos os dias da nossa vida. Vamos orar? Amém? Você pode curvar a tua cabeça e vamos falar com o Senhor? Senhor, nós te somos gratos e te glorificamos pelo presente maravilhoso que o Senhor nos deu, chamado hoje. Este é o dia que o Senhor nos deu. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Oh, Pai, nos dá sabedoria, Senhor, nós precisamos. Nós precisamos de sabedoria, como diz o salmista. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Deus, muito obrigado por este dia. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado, ó Pai amado, porque hoje foi um dia bom. Hoje foi um dia maravilhoso. E que nós possamos, ó Pai, arrumar as coisas que estão dentro da nossa mente, que nós possamos arrumar as nossas emoções,
que nós possamos colocar em ordem a nossa vida, que está uma correria, que está uma inquietação. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a dar prioridade naquilo que é verdadeiramente prioridade. Senhor, nos ajude a priorizar a tua presença em nós. Nos ajude a priorizar o teu reino. Nos ajude a priorizar a santificação, a tua vontade, o viver para Deus. Que nós possamos verdadeiramente, não só de palavras, mas que com atitude nós possamos entronizar o Senhor no primeiro lugar das nossas vidas. Oh Deus, porque quando nós fizermos isso, as outras coisas serão acrescentadas. Aleluia! Enche o nosso coração e a nossa mente da tua sabedoria, para que possamos saber priorizar, para que não nos ocupemos demais. E aí estejamos sempre frustrados porque queríamos resolver 4, 5, 10 coisas e a gente não conseguiu resolver 2. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque às vezes nós não somos agradecidos. Às vezes a gente só reclama. Às vezes a gente só vê o lado meio vazio do copo. Só que o copo está meio cheio, a gente só olha que ele está meio vazio. Nos ajuda, Senhor, com a tua visão, com a tua mente. Transforma a nossa mente, Senhor. Para a nossa vida não ser mais essa correria. A tua palavra diz que a nossa vida, o tempo do homem, ele vai até 70 anos, mas em havendo nele robustez, ele vai até 80. Mas chegando lá nos 80, a Bíblia diz que é canseira e enfado. Só que hoje a gente está com 30, 35, 40 e a gente já está cansado. A gente está cansado porque a gente não soube priorizar, porque nos faltou sabedoria. Então a gente quer começar hoje tudo de novo. A gente quer começar do zero hoje. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos. Nos ajuda, Senhor, a priorizar, a descansar no Senhor. Como nos recomenda o Salmo 37, versículo 5. Descansa no Senhor e espera nele, porque ele realizará os desejos do teu coração. Pai, hoje nós sabemos, nós temos a certeza que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal para dar a cada um de nós o fim que nós desejamos. O que nós precisamos aprender é confiar mais no Senhor. É não nos preocuparmos demais. Nos ajuda, Senhor. Louvado seja o nome dos meus irmãos que estão aqui comigo. Louvado seja o teu nome pela vida dos nossos pastores, pastor Vanderlei, servo de Deus, homem de Deus, pastor Lélio, homem de Deus, usado pelo Senhor para abençoar as nossas vidas. Abençoe a vida dos nossos pastores, abençoe suas famílias, abençoe nossas igrejas, em nome de Jesus. Abençoe a igreja desse irmão que está assistindo conosco aqui também. Visita lá o anjo da igreja, o pastor. Enche ele da tua sabedoria, do teu entendimento. E mais uma vez, eu quero terminar essa oração agradecendo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por este dia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Agradeça a Deus aí pelo dia de hoje. Essa bênção, esse presente maravilhoso. E amanhã, Deus tem mais um presente para você. Se Ele não voltar, a gente vai ter um presente chamado hoje, amanhã de manhã. E a gente vai com sabedoria, a gente vai com as nossas prioridades, engrandecer o nome do Senhor e viver uma vida maravilhosa na presença dEle. Deus te abençoe. Um ótimo final de semana. Amanhã é dia de culto. Vamos à casa do Senhor? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos à igreja, cultuar, adorar ao nosso Deus.
E segunda-feira é o Dia das Crianças. Abrace, beije, ame, brigue, corrija as tuas crianças, para que amanhã elas sejam adultos com caráter forjado, homens e mulheres de Deus. Uma boa noite, Deus abençoe cada um de nós. Até a próxima, se Deus quiser. A paz a todos, boa noite.